Boa noite. Uma honra estar aqui hoje. As 3 pessoas se sentam em 3 cadeiras, centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 3 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Lilian Natal, uma mulher branca de cabelos castanhos lisos de comprimento médio. Ela traja calça jeans, blusa preta e, por cima, um casaco cinza escuro com detalhes laranja. A segunda pessoa sentada é Tom Carteiro, um homem negro de cabelos escuros e curtos rente à cabeça. Ele traja calça jeans, blusa azul marinho e por cima um blazer preto. Usa pendurado no pescoço uma echarpe preta com o design do Fliarachá. A terceira e última pessoa é Maria Helena de Jesus, uma mulher negra de cabelos castanhos muito cacheados, cujo comprimento vai até pouco depois do ombro. Ela traja um vestido midi preto de mangas compridas e meia calça preta. Virou o nosso festival. Nós estávamos naquele ano com Maurício de Souza, completando 80 anos de idade aqui no nosso festival, Mário Sérgio Cortella, enfim. Mais um pouquinho para frente, eu falo que eu ganhei o meu primeiro prêmio Jabuti, quando eu fui selecionado para um laboratório de contos, com mais mestre ainda, Evandro Ferreira, que está aqui, e Márcia Tiburi. E o ano passado, eu iria estrear no Fliarachá, mas uma dengue não deixou. E aí eu falo que tudo tem um propósito, né? Hoje eu estou estreando no Fliarachá, e ao lado de 2 pessoas queridíssimas, então isso me faz muito, muito, muito feliz. Nós vamos falar de um ano que perdemos Dirceu, e é claro que a gente sente uma saudade enorme, muita, muita saudade. Mas não pensem que será uma noite, uma homenagem triste, porque Dirceu não era triste. Aliás, Dirceu tinha como de uma das qualidades ser a pessoa mais inteligente e feliz que eu já conheci. Eu gosto muito de uma frase do Ziraldo, que está num dos livros, que Dirceu fazia mais ou menos 100 frases por dia, como qualquer ser humano normal. O diferencial era que todas eram engraçadas. E aí, quando a gente pensou em homenagear o Dirceu, eu falei, gente, é muito difícil essa tarefa. Mas ao mesmo tempo é muito fácil, porque Dirceu tinha uma simplicidade, né, Lília? E daqui a pouco eu vou apresentar as minhas convidadas para essa noite. Aliás, já vou falar e depois ela se apresenta. Lília Natal, sobrinha de Dirceu Alves Ferreira, filha de Paulinho, que está ali também, com muita alegria, e a mamãe também. Maria Helena. Maria Helena é praticamente da família, e também vai contar essa história. E Lília me contou essa semana que pensou muito no Dirceu essa semana, sonhou. E eu acho que Dirceu também teve nos meus sonhos. Mas Dirceu é mais esperto. Dirceu me mandou algumas frases, gente. E eu já aproveito, quase que todo mundo que está aqui teve o grande prêmio de conhecer Dirceu. E sabe quanto Dirceu brincava com tudo. Dirceu dizia que ele não era um Brad Pitt. Ele brincava com a sua, segundo ele, falta de beleza. Ele brincava, às vezes, com a sua dificuldade de locomoção. Enfim, Dirceu não tinha tristeza para ele. Então, com muita humildade, eu resolvi trazer 4 frases que Dirceu talvez traria aqui. Para vocês que não conheceram Dirceu, não se assustem. Para quem conheceu, vai entender o que eu quero dizer. Uma frase que Dirceu me mandou para começar o nosso encontro. Só faltaria um compromisso em um caso extremo, um caso de vida ou morte. Hoje, especificamente, é de morte. Coisas de Dirceu. Se estiver hoje aí na plateia, uma criança de até 6 meses, sorrindo e batendo palmas para mim mesmo, é sinal que a reencarnação deu certo. Dirceu também poderia assinar essa frase. Essa agora vai para Evandro, Paulinho, Lília, para todo mundo. Não sou de fazer intrigas, principalmente entre os parentes. Mas Leila só não veio ao Fliarachá deste ano porque eu também não vim. E uma para um dos mestres, que seria
difícil falar frases para todos os mestres, eu escolhi um que tinha também essa simplicidade do Dirceu. E aí, essa frase deve chegar a ele, né, Evandro? Tostão, o time aqui do céu está passando um aperto danado com o time lá de baixo. Estamos precisando de um gênio do meio de campo. Pensei em buscá-lo, mas chegou um tal de Pelé aqui, está dando conta do recado. Então é assim que Dirceu tratava a vida, tratava o cotidiano, e é muito bom estar aqui hoje. Eu vou pedir à minha produtora, faz favor, traz aquele quadro lá para mim, você coloca um totemzinho aqui, e pode colocar ele aqui na frente. E eu vou passar a palavra para a Lília Natal, para contar um pouquinho como é ser dessa família, como é pertencer ao recanto dos gênios, porque ali só tem gênio, e o que significa, porque continua significando, o Titoninho. Boa noite, um prazer mesmo, uma honra, fiquei feliz demais com o convite do Tom, né? Muito, muito feliz. A gente lembra do Titoninho mesmo todo dia, né? Mas nesses últimos tempos, então, foi demais, assim, né? Lembrei muito dele, pensei muito nele, reli os livros dele, e realmente foi um privilégio, né? Ser sobrinha dele, fazer parte aí dessa família e crescer com esse tio em casa, engraçadíssimo. Quando ele estava todo mundo rindo, porque ele fazia todo mundo rir o tempo todo, né? Com as tiradas, com as frases, ele fazia piada dele mesmo o tempo inteiro. Então, ele era assim, o grande alvo dele, das piadas e tudo, era ele mesmo, né? E eu estava comentando com o Tom que ele é conhecido como Dirceu Ferreira, mas para a gente é o Titoninho, né? E ele escrevia para a gente Titoninho, tudo junto, né? Então a gente só escreve é muito boa, assim. Né, Lívia? É muito boa, eu vou contar. Que é a questão do nome dele, né? Toninho para a gente, né? Para os irmãos, para minha avó, cunhada, sobrinhos e tudo. Mas, na verdade, o nome dele era Dirceu Alves Ferreira, né? E aí, depois de muitos anos que eu fui saber, e hoje eu ainda pedi para o papai me atualizar, assim, né? Para eu não esquecer. Quando a vovó Lúcia estava grávida dele, ela teve tifo. E o médico queria que ela abortasse, ela não quis e levou a gravidez até o fim. Mas ela fez uma promessa para Santo Antônio, né? E prometeu que, se o filho nascesse, enfim, né, com saúde e tudo, colocaria o nome dele de Antônio. Tá, nasceu e o vovô Hélio, pai dele, foi registrar. No caminho, ele resolveu impressionar, fazer uma homenagem e tudo para um primo rico chamado Dirceu e registrou como Dirceu Alves Ferreira, né? Mas para minha avó, ele continuou Antônio. Então, para nós, era Toninho, né? Então, continuou, né? Todo mundo na família é Toninho, porque o vovô, no caminho do registro, resolveu mudar completamente o nome dele. Isso é fantástico. Acho que o vovô Hélio, né, como você disse, já tinha certeza de que uma encarnação só podia ser tamanha genialidade, ia ser muito difícil. Então já colocou 2 nomes para dividir essa responsabilidade. Aqui do meu lado esquerdo, minha querida Maria Helena de Jesus. Uma querida, gente. Antes dela falar da relação de Toninho, vou contar como é que ela chegou nessa história. A maioria que sabe, eu sou carteiro, né? E quando a vovó Lúcia, né, estava doente, Leila voltou para o Brasil, ela tinha vindo de Londres. Mas durante esse período, Leila escrevia muitas cartas. Ah, que saudade das cartas, hein, Paulinho? As cartas sumiram, saudosistas como nós somos, né, Maria José? E quem levava as cartas era, claro, o carteiro. Só que Leila resolveu voltar, abandonar lá até alguns trabalhos lá, ela tinha, né, recebido alguns convites lá. E
Um dia eu chego na casa de Dona Lúcia ali na Vila Santa Terezinha, já morava na Vila Santa Terezinha, para entregar uma carta. Quem que está lá? Leila Ferreira. E eu já conhecia Leila, não só pela literatura, talvez naquela época até menos pela literatura, mas pelo programa de entrevistas, né? E foi a primeira vez que eu vi alguém de dentro da minha televisão na minha frente. Aquilo foi um susto. E eu não consegui nem falar muito com Leila. Acho que eu falei, você vai entrevistar o Eduardo Aquino, fala que eu sou fã dele. Acho que foi a única coisa que eu consegui. Passado um tempo, né? Um dia estou lá no Santo Antônio, trabalhando ali perto do Veredas. Também começa a chegar algumas cartas, mas vinha muito o nome de uma empresa, não tinha o nome da pessoa. E tinha uma pessoa lá que me recebia tão bem, com tanto carinho, que era a Maria Helena. E a gente fez uma amizade muito bonita. A Maria Helena sempre me tratou muito bem, e eu também tentando. E ela sempre falava assim, você tem que conhecer minha patroa, porque minha patroa vai gostar de você. Minha patroa, ela gosta de pessoas igual você, simples, que gosta de conversar, mas ela viaja muito e papapá. E toda vez que eu passava lá era assim. E um dia eu passei lá, um sol quente, Lília, e eu estava com uma dor de cabeça, uma gripe muito forte. E esse dia ela falou, minha patroa está aqui. E a patroa era Leila Ferreira. E aí Leila chegou, viu eu naquele estado do sol forte, com a gripe já acentuada. Mas os nossos primeiros embates, porque foi um embate, né? Foi uma briga ali, aquela briga boa. A nossa primeira conversa já nos deu a frase que nos resume. A gente usa muito aqui uma frase mineira que o santo bateu, o meu santo de Leila Ferreira não bateu não. Eles entraram numa briga e saíram rolando ribanceira abaixo, os nossos santos até hoje. Tamanha a cumplicidade. E aí depois, Maria Helena veio para a casa do Toninho, para a casa do Dirceu. E eu não lembro, eu tenho 49 anos, talvez seja o mais velho aqui da turma, estou vendo só as meninas e os meninos aqui. Eu lembro que a palavra cuidadora é uma palavra nova, não é uma palavra, né? Porque cuidadora é cuidar com bem. Eu acho que cuidadora surgiu a partir do momento que Maria Helena entrou na casa dos Ferreiras. Tenho essa impressão. Boa noite, minha amiga, tudo bem? Pode falar no microfone, eu sei que eu estou te apertando, né? Eu vou te entrevistar. Tudo bem. Maria Helena falou assim, Tom, eu estou muito feliz de ter sido chamada, mas eu não vou conseguir falar nada, porque o Toninho, meu irmão, lembrar do Toninho é lembrar do Paulinho, da Leila, de tudo, né? Ela falou assim, eu acho que eu vou só conseguir chorar. Não vai chorar, então vai falar. Bom, Maria Helena, você conviveu com o Dirceu muito tempo, todo o tempo. E talvez até mais do que os próprios familiares em algumas vezes. Isso tudo que a gente fala, que a gente propaga, que ele era realmente uma pessoa iluminada e muito feliz, é verdade? Verdade. Era uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito amigo, gostava de ajudar todo mundo. O Toninho era um herói para mim. E o que ele gostava que você fizesse para ele comer? O que ele mais gostava de comer? Abobrinha. Abobrinha, né? Abobrinha e carne moída. Abobrinha e carne moída. Sabe o que é isso, gente? Isso é manjar dos deuses, né? Feito por uma deusa da cozinha que cozinhou muito tempo lá. E eu queria que você lembrasse se tem alguma passagem que você viu o Dirceu bravo. Nunca. Engraçado que parece, sabe quando a pessoa não é um repórter, ele fala assim, eu vou fazer uma pergunta que não vai ter resposta, ou eu já sei a resposta. Era impossível, né? Era impossível. Às vezes ficava bravo para mim, ele almoçar mais cedo para mim ir embora. Deixa ele sozinho. Não, tranquilo, para mim ir embora descansar, dizer. Olha pra você ver. Então, assim, não precisa trabalhar mais, né? Pode descansar, né? Amigão meu. E Leila para Toninho, o que era? A afilhada Leila. A Leila? Nossa Senhora. A Leila não foi uma patroa. A Leila, eu tenho ela, todos os da família, eu tenho a Leila como uma irmã. A Leila é a Leila. Quando meu filho teve a formatura em Brasília, ela e o Toninho chegou perto de mim e falou assim para mim,
ela na frente e o Toninho atrás. Maria Helena, eu vou sair que o Toninho quer e eu quero. Eu vou te dar, começando do vestido ao sapato. Você merece. Ah, mas aí eu chorei. Então isso é o que representa Toninho também, né? Eu sei que Leila tem essa bondade, mas eu tenho certeza que isso partiu mesmo, foi do Dirceu, essa coisa, né? Lília parece que separou algumas coisas para ler também, né? Alguns escritos, mas... E eu, nessa passagem de carteira, algumas vezes, eu fui entregar carta ali. E seu pai, Paulinho, sempre num carinho com o Dirceu. Júlio, de vez em quando, estava junto, né, Paulinho? Sempre procurando estar próximo, né? E esse amor dessa família tem uma essência, né? Vem de tia Lúcia, né? Vem de Dona Lúcia Soares. Eu fazendo um exercício aqui, eu falei assim, também vou mandar uma carta para o Dirceu, se ele me mandou umas frases. Então, vou te falar aí, Dirceu, escuta aí. Para começar, fala para Dona Lúcia que os meninos estão bem, todos eles. Leila continua sem CEP, viaja mais que qualquer dono de agência de viagem. Paulinho continua com o CEP firme, mas sai pouco de casa. É para buscar o café, o jornal e voltar para casa. Evandro continua um gênio, nos impressionando a cada olhar. Lília tem a coisa que mais dá alegria para essa família, os filhos. E ainda tem o bom humor e a alegria e a genialidade do Zé, que também eu acho que já veio nessa família reencarnado, já fazia parte. Zé já era da família. Zé já, Outra coisa, Dirceu, você anda conversando muito com os deuses do futebol, porque o América está muito bem. Isso é coisa sua. Geralmente não é assim, né? E também pode falar para a Dona Lúcia que ela conseguiu fazer o que ela queria tanto. Ela conseguiu formar os filhos, mas ela formou muito mais do que isso. Dona Lúcia formou uma cidade, uma sociedade. Eu não conheço nenhum educador que chegou para mim e não falou de referência de Dona Lúcia Soares. Mas ser professor, e Lília está aqui para nos falar, dentro de sala, não que seja fácil, é difícil, mas é mais fácil que é uma sala só, 30, 40 alunos. O difícil é ser referência como professor para uma cidade inteira. E sua avó, mãe de Paulinho, Leila, Dirceu, Eliseu, Ronan e Júlio, né, conseguiu essa proeza. E ela conseguiu essa proeza com o que vocês têm de mais bonito, a simplicidade. De onde vem essa simplicidade dos Ferreiras, Lília? Olha, Tom, você sabe que uma coisa que me marca muito, muito mesmo, é a união deles. Né? Não é, Maria Helena? Eu nunca vi irmãos tão unidos como sempre foram os 6. Né? Realmente, não tem igual. Né? Então, e muito parecidos, assim, né? Muito unidos e muito, muito parecidos, né? Nessa questão da simplicidade. Né, do jeito de viver, da simplicidade, da falta de prepotência, né, essa coisa toda. Então, uma união e uma simplicidade que, para a gente que cresceu lá, né, a gente teve o privilégio de, que é o que o Zé estava falando com a Helena ali na porta, né? O Zé falou, nunca teve nada melhor do que sentar numa mesa com Dirceu, Ronan, Paulinho, Leila, Júlio. A gente ficava horas e horas e horas em volta de uma mesa, só conversa, né, Maria Helena? Só conversa boa. Dos Ferreiras de estar presente. Só conversa boa, só risada, né? Casos, enfim, né, de muita qualidade, assim, né, uma cultura oral enorme, enorme mesmo.
era um privilégio estar junto de todo mundo assim, né, Maria Helena? Você acompanhou várias vezes, né? 14 anos. 14. E eu vejo o Lucas ali, né? Lucas? Lucas está ali, ó. E o que mais me impressionava é que o amor de Dirceu por Maria Helena se estendia à família. Às vezes eu chegava no prédio, como eu te disse, estava lá o Maurílio, ou o Fabiano, né, os meninos que tomavam conta do prédio lá. E a primeira coisa que eles me falavam, Dirceu tá aí hoje, quer conversar com ele? Porque a gente já sabia da nossa amizade, né? E eu lembro de Dirceu falar, primeiro de Leila, desculpe os meninos. Primeiro ele falava de Leila, né? E depois falava de Paulinho, de Júlio, falava de Evandro de vez em quando, o Friaraxá sempre. E quando ele falava de Maria Helena, ele não parava na Maria Helena. E aí começava a falar, e eu lembro dele falar do Lucas e contar a história da formatura, né? Esse amor também a gente aprende a levar para casa, né, Maria Helena? O que você aprendeu com o Dirceu? Ai, muitas coisas, muito. O Dirceu me ensinou muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas com ele. Muito. E você tem ensinado essa humildade e essa coragem de vir aqui, né, Lília? Sim. Porque isso também você aprendeu com o Dirceu. Isso é muito bom. Muito bom. Maria Helena, gente, é uma pessoa que passou a habitar todos os palcos literários de Araxá por causa dessa família. Onde está? Ah, tem a Leila, tem o Dirceu, tem o Evandro. Maria Helena estava lá, eu sempre encontrava com ela, né? Isso também é um legado da família, né? E, meu produtor, você conseguiu o vídeo? Vai dar certo? Tem um recadinho para vocês aqui também. Nós vamos colocar um vídeo aqui, rapidinho. Acho que vocês conhecem a pessoa desse recado. É aqui? Genial. São tantos os Dirceus fazendo falta agora. Mas esta mesa, esta homenagem linda do Friaraxá, deixa ele mais perto de nós. Numa de suas muitas frases, o Dirceu dizia: eu nunca vou entrar no céu. Minha esperança é um telão do lado de fora. Eu tenho certeza que ele entrou. E é de lá que ele deve estar acompanhando com a maior emoção esta homenagem linda, uma iniciativa do Tom Carpeio. Obrigada, Tom, amigo querido. Obrigada de coração, Maria Helena e Lilian, que nós amamos tanto. Obrigada a cada um de vocês participando aí da homenagem. E obrigada, claro, Afonso Borges e a equipe especialíssima do Friaraxá. Um beijo para cada um de vocês aqui de Portugal. A gente que conhece Leila, né? Os irmãos, então, e primos, uma jornalista super experiente, dá para ver ali o embargar da voz, que foi difícil gravar esse vídeo, né? Pela emoção que faz. Leila queria estar presente, por compromissos de trabalho, Leila não está nem no Brasil, mas ficou muito feliz, né, Leila? Tem falado isso para a gente sempre. E é uma honra ter o vídeo da Leila aqui, mas também o Dirceu merece, né? O Dirceu merece. Quando você era muito mais menorzinho, ótimo para quem está começando a escrever, hein? Quando você era menorzinha, né? O que você lembra do Titoninho? O que você mais gostava quando criança? Nossa, criança é o que eu falei, né? Era o tio engraçado, né? Então ele tinha umas manias assim. A hora que ele chegava e a gente estava, né? Os primos, as crianças e tudo. O Léo, meu irmão, Léo era muito manhoso, muito chorão e tudo. E ele chegava, a primeira coisa que ele falava, a hora que ele olhava para a gente, era assim, naná. Mandava todo mundo dormir. E aí a gente ria demais disso, né? Ele era desajeitado, ele tinha aquele jeito diferente dele, né? E aquela coisa dele chegar e todo mundo já cair na risada. Então, é isso, era o tio divertido, né? Muito, muito querido. Depois que ele veio para Araxá, a gente teve mais contato com ele ainda, né? Vale ressaltar que Dirceu abandonou tudo, a carreira, para viver os últimos anos em Araxá como voluntário do SOS. Né? Ele foi doar
a sua vida aos que mais precisavam. Vejam bem, mais um legado de Ele Dirceu. ficou por mais de 20 anos no SOS, né, como voluntário mesmo, trabalhando muito, sem tirar férias. Eu lembro demais dele andando com o livrinho de contabilidade. Eu acho que era contabilidade, não é, pai? Oi? As atas, é isso mesmo. O livrinho de atas do SOS que ele levava, passava limpo, escrevia, registrava tudo, né? Então, aquele SOS era a vida dele, né? E outra coisa que é bom dizer também, que aquilo que a gente fala, eu falei de Fabiano, de Maria Helena, do Tom Carteiro, e Dirceu, ele tinha uma simplicidade tão grande, mas era uma simplicidade tão rica, que ele era notado e bem recebido em qualquer lugar. Acredito, Paulinho, que ele também deve estar falando assim, se fosse mandar uma frase, o grande chefe aqui, o chefe, ele é bom de homilia, mas eu preferia do padre Lacerda. Ele deve estar falando isso com Deus. Teve a questão da religião, né? Muito forte, religioso. Muito forte na vida dele. Né? Padre Lacerda era muito amigo dele, eu conversava muito com o Padre Lacerda lá no Colégio Dom Bosco, que as minhas meninas... Acho que o Padre Lacerda, se eu não me engano, ele realizou a missa de 50 anos do Dona Lúcia, né? Padre Lacerda também, Dirceu chamou para ir fazer as homilias lá no lugar do grande chefe, uma grande saudade, e de uma religião, de uma fé, né? Muito, muito. Ele sempre era foi muito assim. Católico. A gente encontrava sempre ele no caminho para a matriz, no horário da missa, todos os dias. Todos os dias. Ele ainda falava que a vida dele era antes e depois dele descobrir a fé, né? A religião e tudo. E o FLI Araxá foi muito importante na vida dele, né? Foi um divisor de águas na vida dele, porque ele ficou aqui mais de 20 anos sem escrever nada, e na primeira edição do FLI Araxá, o Zuenir Ventura, né, vendo lendo as frases dele e tudo, o incentivou a voltar a escrever. Então, ele ficou muito entusiasmado, ele ficava louco com o FLI Araxá. E voltou a escrever as frases e tudo, por causa do FLI Araxá, né, Juju? Oi. Você sabe que eu estava lembrando, assim, né, quem era o Titoninho, né? E uma das coisas que eu me lembrei foi uma vez, há pouco tempo, não tem muito tempo não, a mamãe ia fazer canjica. Tia Leila estava aqui e a mamãe ia fazer canjica na casa dela. E a gente combinando de ir comer canjica, eu falei, eu não gosto de canjica de jeito nenhum, não gosto mesmo. Ele foi falar, eu também não. E todo mundo, tia Leila, minhas meninas, a mamãe, todo mundo adora canjica, aquela coisa, né? E sentamos na mesa e tudo, e ele estava. E aí a gente sentou, estava todo mundo pegando aquelas cumbuquinhas e pondo canjica, o Titoninho vai e põe canjica na cumbuca. Aí a gente, mas você falou que não gosta de canjica. Eu falei, eu não gosto não, mas eu como. Então ele era desse jeito, né? Ele não queria desagradar, morria de medo de desagradar, de incomodar, né? Ele não sabia falar não. Né? Ele ficava super apertado, ele perdia o jeito, né? Porque para não desagradar ninguém. Né? Se tivesse que fazer uma crítica, ele ia ter que arrumar primeiro uma invenção para terminar a conversa, para não deixar aquela impressão da crítica construtiva como se fosse algo de desagrado. Nem pensar, né? E a gente aprende isso todo dia. Outra coisa que ele fala, nessas frases que ele anda me mandando, para Maria Helena. Maria Helena, não tem abobrinha aqui no céu igual a sua. Não tem. Ele já experimentou todas as lados. Não tem. Qual que era o segredo da abobrinha? Conta para nós aí, Maria. Como que você faz uma abobrinha com carne moída? Conta no microfone. Carinho. Carinho é o com tempero. Carinho. E pro Dirceu era mais, né? Mais. Fazia com todo carinho, com todo prazer. Isso era Dirceu. Essa mesa, né, Lília? Poderia chamar exatamente o que está naquele quadro ali. Quando o Dirceu nos deixou, eu falei, eu vou fazer um texto, porque eu gosto muito de escrever, né? Comecei a escrever um texto. Na hora que eu estava lá na metade, eu falei, gente, mas o Dirceu era um frasista tão genial que eu
não posso fazer um texto para ele não, vou tentar fazer uma frase. E aí eu fiz, Dirceu não comporta um ponto final, no máximo uma reticências. E virou a minha frase mote. Uma semana após a partida, Leila me liga, fala, Tom, eu queria falar com você. A gente tem alguns livros, a gente queria dar para você, alguns livros do Dirceu. Foi meu segundo prêmio Jabuti. Eu já tenho 2 prêmios. Um foi participar do Laboratório de Contos com Evandro Ferreira e Márcia Tiburi. E o segundo prêmio Jabuti eu busquei nas mãos de Paulinho. E naquela tarde e noite fui eu, minha filha Franciele, que está aqui, minha esposa Viviane, que está ali. E eu, quando adentrei lá no apartamento, eu não vi tristeza. Eu não vi tristeza naquele apartamento, Paulinho. Eu vi saudade, né? E peguei os livros. Depois Leila me falou que Paulinho ficou muito satisfeito com a nossa visita. E aí eu entendi por que daquela frase, né? A gente não sabia, a gente não sabe por que escreve, né? E Dirceu não comporta um ponto final, no máximo uma reticências. E alguns livros do Dirceu que vieram para mim são essas reticências, né? E eu tenho ido nas palestras, nas escolas e distribuído a literatura do Dirceu. A última história genial do Dirceu aconteceu com minha filha, Franciele. Ela estuda no Gabarito. E lá eles têm um projeto, Paulinho, de troca de coisas. Cada um leva alguma coisa para trocar. Você vai levar livro, filho. Vamos ver como é que está esse pessoal lá com a literatura. E ela levou um livro do Star Wars, 2 livros do Dirceu. Um livro do... Quer contar, filha? Eu conto. Um livro do Dirceu, um aluno pegou e o outro um professor. O aluno, na faixa etária dela, 12 anos, voltou correndo. Fran, pelo amor de Deus, cadê o outro livro desse Dirceu? Não, está com o professor. Eu quero, vai lá e troca com ele. O professor, não, eu já guardei, é meu. E ele virou para minha filha e falou, Franciele, pelo amor de Deus, arruma mais um para mim, aonde que eu compro? Né? Ela falou, não, eu vou conversar com meu pai e eu trago mais um para você. Você traz, eu te dou um choquito. Gente, a obra do Dirceu valer um choquito para uma criança de 12 anos também é um prêmio Jabuti. Com certeza, né? E ele ia morrer de rir. já pensou, Isso ia Paulinho? virar a frase dele, O né? livro do Dirceu dele vale um choquito. Um choquito, É, né, e aí, as crianças da idade da minha filha me deu esse presente. E os presentes de Dirceu estão aqui para serem distribuídos, né, Fran? Pode pegar os livros lá, nós vamos deixar alguns livros do Dirceu com vocês de presente, porque Dirceu era um excelente escritor, mas como Tostão o definiu, um péssimo marqueteiro. Dirceu não conseguiu vender seus livros, né? Porque ele tinha vergonha de vender o livro por R$19,90, R$29,90. Ele achava que era caro. Antes da gente voltar aqui, alguém queria dar uma palavrinha? Evandro? Eduardo? A Fernandinha ali já vai levar o microfone aí. Antes do Evandro falar, gente, eu queria que vocês fizessem uma coisa a pedido do Tom Carteiro. Me acompanhe. Eu queria falar que tá dando para ouvir? O som. Alô? Tá dando para ouvir? Eu queria falar que a filosofia nasceu do espanto. A minha literatura nasceu da inveja. Eu trabalhava em banco, completo idiota, lia pouco. E de vez em quando o nosso primo comum, Paulo Humberto, me mandava coisas do Dirceu. Quanto mais ele me mandava, mais eu odiava. Maior a minha inveja, dizer, eu queria ser como esse cara. Ele sabia disso. Eu queria ser como esse cara. Ziraldo falar dele, Milô Fernandes falar dele, ele escrevia no Pasquim. Eu aqui nessa merda de banco, e não leio nada, não escrevo nada. Aí o Paulo Humberto, nosso primo, falou, mas como é que você quer ser o Dirceu? Você não escreve nada, não lê nada.
E foi aumentando essa raiva, esse ódio, até que um belo dia eu começo a ler, a escrever e a me inspirar na genialidade do Dirceu. E a penúltima vez que eu me encontrei com ele, eu disse: olha, eu tentei ser você, mas não consegui. Ele ria para burro. E eu tenho duas memórias dessa família maravilhosa. A primeira, 60 e tantos anos atrás, meus pais foram para São Paulo e distribuíram os filhos. E eu fui premiado com a família da tia Lúcia Tielio. E eu convivi com eles pequenos, sabendo da beleza, como eles eram fraternos e inteligentes e bem-humorados. Isso é uma coisa que nunca mais eu vi na minha vida. Uma família fraterna, inteligente e bem-humorada. Então isso foi um prêmio. E o segundo prêmio foi tentar imitar o Dirceu até anteontem. Mas com certeza não vou conseguir. Beijos, obrigado. Bom saber que o segredo é esse, viu, Evandro? Ele falava que... Gracinha. Você disse que ele não sabia dizer não. Como que ele ia recusar droga? Ah, meu Deus do céu. Eu acho que é porque não chegaram a oferecer, mas esse não aí, com certeza, ele soube. Com certeza, viu? Ele não falou um não categórico, mas ele deu um jeito de escapar. Ele falava que ele era engraçado porque foi a única saída que ele teve, né? Que o único jeito, a única saída que tinha para a vida dele era ele ser engraçado, fazendo piada com a situação dele o tempo inteiro, né? O jeito de andar, as paixões platônicas, né? A questão das mulheres e tudo, ele apaixonava e sonhava, né? Então ele aí ele fazia piada disso também, né? E além de tudo torcia para o América, então era completo aí, mais uma questão para ele fazer piada dele mesmo, né? Torcedor do América. Então a gente só ria dele, né? O tempo inteiro a gente ria dele. Numa dessas histórias, eu lembro do Dirceu contar. A Bruna. Eu não sei, mãe, se vocês contaram o caso dele indo para a igreja e andando assim com muita dificuldade. Vocês contaram? Não, ainda não. Ele gostava muito de fazer piada dele mesmo, o tempo todo, né? E ele ria tanto que a gente ria mais ainda, né, da risada dele. E um dia ele estava indo para a igreja com muita dificuldade. E quando ele foi atravessar uma avenida muito movimentada, ali a Getúlio Vargas, parou uma senhora do lado dele e falou assim: meu marido resolveu isso com uma bengala, viu? E teve uma outra coisa que ele falava assim: Bruna, o meu livro não fez sucesso nenhum dos meus livros. E eu falava: claro que fez, Toninho, todo sucesso. Ele falava: não fez, porque eu encontrei com uma mulher na rua e ela falou comigo: Dirceu, eu amei o seu último livro. Tem uma frase lá que eu adorei. Ele olhou para ela e falou: qual frase? Ela respondeu: não, agora de cabeça eu não sei. Ele contava isso. Coisas dele. Que ele ligou no campo do América, no estádio, né? Por favor, que hora que é o jogo do América? Aí a mulher falou do outro lado: que hora que o senhor pode vir? É bom demais essa. É bom demais. Ele contou também que ele chegou para sua avó um dia, né? Lá morando com ela em Belo Horizonte, cursando direito. E quando a natureza o chamava, ele ia para os parques de diversões de Belo Horizonte. E um dia
Ele não tinha dinheiro, mas tinha uma administradora do brinquedo do parque muito interessante. E ele falou assim, como é que vai fazer? Eu falei, deixa alguma coisa de valor. Ele deixou os livros de direito lá, como pagamento. Era Dirceu, né? Era. Quer contar mais uma aí, Lília? Deixa eu ver aqui. O analista, né? Ele fez análise muitos anos. E esse analista rendia, mas muita e muita história, porque o analista não falava uma palavra com ele, não respondia nada, só ele que falava. E o analista resolveu perguntar para ele dos sonhos. E ele não sonhava, ou ele não lembrava dos sonhos. Então ele passou a tomar maracujina. Alguém falou com ele que tomar maracujina era bom para sonhar. Ele passou a tomar maracujina para sonhar, para ter o que falar para o analista, porque ele passava perto do analista perguntar e ele falar e ele não sabia o que responder. E provavelmente ele estava com aperto e não conseguia dar alta para o analista, porque ele que ia ter que dar alta para o analista, ele deve que estava já apertado com essa situação. Evan, tem outro caso aqui que o papai contou há pouco tempo. O vovô Hélio, ele fazia piada demais com o vovô, né? Demais. Mas também o vovô, né, pedia. Era um prato cheio. E aí eles foram visitar a Gruta da Lapinha e a Gruta de Maquiné, né? E tinha um guia. E o guia, essas são as estalactites. E o vovô Hélio, tô pulando, o vovô Hélio tinha mania de doença. Ele era hipocondríaco. Então, tinha uma doença todo dia. E o vovô não estava, mas estavam os irmãos visitando a Gruta da Lapinha, Gruta de Maquiné, e o guia explicando, né, e tudo. Essas são as estalactites, essas são as estalagmites. O Titoninho virou lá de trás e falou, papai já teve as duas. É Dirceu. Então ele era assim, era uma coisa que vinha. A gente falava, mas de onde? É de braço para cima. Papai já teve as duas. Dirceu deve estar bravo com nós, porque agora que a gente está se inteirando, o que acontece no Fliarachá? Nós temos que terminar a mesa, porque a gente tem outro horário, outros escritores para passar. Queria agradecer a Maria Helena, minha querida, né? Olhei para Maria José aqui, Maria José Chadu, que está ali. Obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço. Maria Helena falou que não iria falar, falou e encantou. Obrigada. Lília, obrigado. Oh, eu que agradeço demais, viu? Demais. Muito obrigada. E assim, é uma honra. E eu vou terminar dizendo uma frase para tentar definir Dirceu. Dirceu era um mineiro nato, simples, bem-humorado e genial. Isso aí.